terceiro ano? Bom, hoje, dando a continuidade ao assunto sobre o tempo, nós vamos estudar as diferenças ao longo do tempo. Então, para que uma cidade ela aconteça as mudanças, ela cresça, né, e a gente nota essas diferenças, isso acontece aos poucos, não é no estalo de dedos, não, certo? Então, é aos pouquinhos. Então, vamos observar nesse texto que tem no livro de vocês sobre as diferenças ao longo do tempo da cidade de São Paulo, ok? Até 1850, São Paulo era uma cidade pequena, pois tinha apenas cerca de 20 mil habitantes. Parte do centro da cidade hoje ocupado por movimentadas avenidas, era composta por ruas estreitas, com prédios de 1 ou 2 andares. Durante o dia, as ruas eram percorridas por tropas de burros e algumas poucas pessoas. Então, ainda não se tinha movimentação de carros, de trens, de metrôs, que se tem hoje na cidade de São Paulo. Com a expansão do café, que foi uma época em que era bastante intensa a questão do café em São Paulo, né? A partir de 1850, São Paulo começou a crescer e a se modernizar. No centro da cidade começaram a aparecer prédios de 3 andares, e aí aumentando cada vez mais, onde se estabeleceram lojas chiques, cafés, salões de chá, grandes livrarias, bancos, escritórios. As pessoas circulavam pelas ruas em coches e bondes, ok? Então, assim, até aqui ainda não tinha aquela movimentação ainda de carros. Os prédios começaram a aumentar a questão de quantidade de andares, e hoje a gente vê a cidade de São Paulo como grandes edifícios, né? E movimentos de pessoas a todo instante, carros, a questão de metrôs, trens, né, ônibus. Então, olha a mudança que teve de 1850 até 2020. Muitas, né? Então, as mudanças dos lugares, dos espaços, elas vão acontecer de forma aos pouquinhos, certo? Algumas demoram mais, outras demoram menos. E outras até nem mudam tanto assim. Bom, as mudanças podem ser observadas também nos animais, nas plantas e na gente, certo? Aqui, ó, com o tempo é um fator predominante para que a gente possa observar essas mudanças. Então, para que essa tartaruga chegue à fase adulta, ela vai passar pelo fator tempo, né? Tem um tempo para cada momento, assim como as plantas. A semente, né, germina a terra, vai crescendo, vai se desenvolvendo e até envelhecendo, igual a gente, né? Do mesmo jeito, aqui os seres humanos, a Pro trouxe aqui um exemplo tanto da mulher quanto do homem, né? A gente passa por fases da vida até chegar ao fim dela. Então, e essas fases vai depender do tempo. E o tempo, ele nunca vai voltar atrás, né? Então, ele está sempre mudando. Então, não tem como a gente voltar ao tempo. Então, ele sempre anda para frente e não para trás. E com esse fator determinante, que é o tempo, a gente pode observar essas mudanças, tanto no espaço, como a gente observou a cidade, quanto nos animais, nas plantas e na gente. Além de observar essas mudanças nas cidades, também tem a questão até das vestimentas, gente. Antigamente, nos anos, vamos dizer que aqui seja nos anos 50, olha o estilo de roupas das mulheres de antigamente, né? Então, houve um tempo em que as mulheres se vestiam dessa maneira. Na década de 80, né, se passou 80, 90, já se vestia de outro. Olha a forma, olha a diferença. Isso aqui vai de acordo ao tempo também. E aqui a Pro trouxe uma realidade mais atual, 2020, certo? Então, até na questão da moda, o tempo ele tem essa influência. Sem falar que existem modas, né, que a gente volta um pouquinho ao tempo, né? Às vezes roupas que se utilizavam, pode ser que um dia volte a moda de usar esse tipo de roupa, né? Como já aconteceu
em determinado momento, aqui 2019 até 2020, ver pessoas vestidas de roupas que era da época dos anos 80, só que com um jeito diferente, adaptado ao tempo de hoje. Outra coisa, os cortes de cabelo antigamente, né? As pessoas, era moda utilizar o cabelo com esse tipo de corte. Até os homens também tinham cortes diferentes. E aí, ó, vocês podem ver a diferença de um cabelo dos anos 90, 80 para os dos anos atuais. Bom, e o registro do tempo? A gente pode registrar o tempo, né? Através de anotações, por meio de fotos, né? E hoje até por meio de vídeos, né? A gente tem a tecnologia. E a gente pode fazer uma linha do tempo. O que seria isso? A linha do tempo é eu contando a minha história, né? É um jeito de contar a história do jeito mais fácil. Por exemplo, quando eu era bebê, um exemplo, você era um bebê, né? Aí começou aos 11 meses a engatinhar, depois a andar. Quando tinha 6 aninhos, aí foi o primeiro dentinho de leite que foi tirado. 7 anos entrou numa escolinha de futsal. 9 anos já começou a tirar notas boas. Então, são momentos que você pode contar da vida de vocês, né? Por meio de fotos, de anos que mais marcaram a vida de vocês, certo? E a gente tem, vamos voltar um pouquinho ali o assunto que também fala nessa parte do livro de vocês, sobre o tempo cronológico e o tempo histórico. Quem lembra da aula passada vai falar. No tempo cronológico, temos o ano, década, é marcado por ano, década, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. E nós utilizamos instrumentos como o relógio e o calendário, né, para marcar o nosso tempo. Já o tempo histórico, pessoal, é marcado por períodos, por épocas, por ciclos marcantes. E são marcados devido a algum acontecimento, a acontecimentos importantes de cada período. Por exemplo, aqui o período da pré-história, marcada pelos homens das cavernas, pinturas rupestres, né, a descoberta do fogo. Já tem aqui o Antigo Egito, já foi a invenção da escrita. Aí aqui a Idade Média, a questão dos reis da época medieval, né? Aqui a Idade Moderna, ainda com reis e rainhas. Aqui na era da Revolução Francesa, a chegada das máquinas nos lugares, né? Então aqui foram períodos e a história vai marcar esse tempo a partir dos acontecimentos históricos. Então, pessoal, concluímos nossa aula, né? 2 assuntos que vocês viram hoje. Espero que vocês tenham compreendido e façam atividades. Cheiro!